Paz do Senhor, pessoal, graças a Deus estamos aí com mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical, classe adolescentes, daqui do Evangelista Juninho do Espírito Santo, Petelemo Borba, Paraná. E é uma alegria imensa poder estar mais essa semana com você. Hoje já é 2h20 da tarde, ou 14h20, em pleno sábado aí, a Escola Dominical já é amanhã, mas ainda assim estamos gravando esse vídeo que vai falar a respeito do avivamento wesleyano. E o texto de destaque aqui, ele fala assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12 e versículo de número 2. Então, vamos estar falando aqui, dentro desta lição aqui que está no computador, essa lição de adolescentes da Escola Bíblica Dominical. E aqui nós começamos lendo: a influência do Evangelho na vida das pessoas é marcante, até mesmo a ascensão social delas. No Brasil, por exemplo, isso é extremamente significativo. Em 1998, numa reportagem de capa sobre o crescimento dos evangélicos no país, a revista Veja constatou isso e teceu os seguintes comentários: o costume protestante de promover a leitura cotidiana da Bíblia transformou-se numa verdadeira revolução educativa. Os protestantes têm de ser alfabetizados para cumprir seus deveres e fazer seus filhos cumprirem essa norma. É uma diferença e tanto num país de tradição católica, pelo qual são os padres que competem a leitura das Sagradas Escrituras, segundo o comentário aqui em nossa lição. E na lição começa dizendo do século XVIII na Inglaterra, onde eles experimentaram um movimento, uma reforma protestante, que acabou, logo após experimentar essa reforma protestante, ele acabou se esfriando espiritualmente. Houve um esfriamento e precisava algo acontecer aí para que novamente eles fossem tocados, que houvesse um avivamento. E nós sabemos que o único avivamento que pode ocorrer verdadeiramente é através da palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele ocorre dentro da palavra de Deus. A busca, a leitura pela palavra do Senhor nos faz mudar, nos faz transformar, nos faz ter uma mudança de vida. É a leitura que faz isso. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós passamos a ter essa mudança. E essa mudança nos torna melhores, porque nós acabamos lendo e descobrindo tantas coisas que elas precisam ser mudadas, ser transformadas, ser alteradas em nossa vida. E aqui nós estamos falando a respeito disso com vocês, a respeito dessa mudança que ela precisa ocorrer, e ela só vai ocorrer através da palavra do Senhor. Dentro do texto aqui, você vai ver, dentro da lição, que diz assim: os cultos passaram a ser frios e formais, e o povo não mais frequentava as igrejas como antes. A degradação moral do país também aumentava. Só que nós vemos hoje um período da mesma forma, nessa pandemia que ocorreu, nós vemos também um esfriamento das pessoas também. Dentro disso nós estamos aí esperando um avivamento, porque há esse esfriamento no tempo que nós vivemos hoje. Mas quando nós olhamos o texto, ele diz assim: foi nesse contexto histórico que Deus levantou alguns jovens dispostos a impactar o seu país e impactar o mundo. E aqui nós vamos falar sobre John Wesley, tem o seu irmão Charles Wesley, e acaba assim tendo um comentário também de George Whitefield, que a gente acaba fazendo um comentário aqui dentro dessa lição. Mas os dois aqui principais no sentido que fala do metodismo, que é esse avivamento wesleyano, acaba sendo John Wesley
E o interessante é que esses dois irmãos aí, John Wesley e Charles Wesley, né? Aqui escreve João e Carlos, mas é John e Charles Wesley. É interessante que Charles Wesley, ele escrevia música, escreveu mais de 6.000 músicas, louvores. E já John Wesley já era na parte da mensagem, da pregação, da teologia. É bem interessante isso. E aqui nós começamos dizendo: o avivamento despertou as igrejas. Diz aqui na lição: as igrejas evangélicas como um todo foram despertadas espiritualmente pelo avivamento. O número de conversões a Cristo aumentou consideravelmente e os cultos passaram a ser mais fervorosos. Foi nesse período que nasceu a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, que é maravilhosa, e é isso que nós estamos estudando hoje, sobre Escola Bíblica Dominical. Dentro dessa lição, eu já mostrei esse livro para algumas pessoas, é citado esse James Garland, que é citado dentro da lição de Escola Dominical. Pego alguns pontos desse livro aqui. Vamos continuar a lição aqui, que diz assim: as igrejas passaram a valorizar ainda mais a pregação e a evangelização. A pregação ungida foi uma das grandes marcas do avivamento wesleyano. Então ele teve essa pregação avivada, essa pregação que ocorreu, essa vida avivada dele, depois ele ter uma conversão verdadeira com o Senhor. Ele procurou pregar, ele pregava no ar livre, e as pregações dele alcançavam muitas pessoas, eram avivadas as pregações. E aqui diz que, reunindo milhares de pessoas no ar livre, conta-se que em uma só pregação de George Whitefield ao ar livre, no início do avivamento, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus uma só vez. A valorização à palavra de Deus e a comunhão entre os irmãos era mais importante entre eles. Então houve esse avivamento, eles eram amigos. Esse George Whitefield era amigo de John Wesley e convivia com ele ali. A experiência de Wesley resultou nesse grande avivamento inglês que alcançou outros países, e segundo os historiadores, foi esse avivamento que evitou que a Grã-Bretanha vivenciasse a mesma revolução sangrenta que ocorreu na França em 1789. Portanto, a oração de São Bispo Davi diz assim: conserva-me vivo como prometeste. Salmo 119, versículo 107. Então nós vemos aqui na lição a respeito desse avivamento. E continuando aqui, diz assim que a Inglaterra experimentou reformas sociais profundas que influenciaram até outras nações. Daí eu vejo aqui também a respeito dessa história aqui de John Wesley, para você entender quem foi ele. Ele foi filho de Samuel, era o pai dele, e ele teve 18 irmãos, 18 irmãos. Desses 18, 11 eles morreram ainda pequenos, ainda não conviveram entre eles. Então são 18 menos 11, vai sobrar aí 7 irmãos. Então John Wesley mais 7 irmãos, ou John Wesley, Charles e mais 6 irmãos. E aqui nós vemos que o que ocorreu quando ele tinha 5 anos de idade, em 1709, 5 anos de idade, a casa que ele morava pegou fogo, incendiou a casa, e naquele incêndio conseguiram escapar todos dali, mas John Wesley tinha acabado de ficar dentro da casa, ele não conseguiu sair a tempo. Dizem que ele ficou dormindo, alguns falam isso, e em alguns relatos que eu já escutei, e diz também, alguns relatos que eu escutei, que a família dobrou o joelho, orou e pediu a Deus, porque na verdade sabiam que estava lá John Wesley dentro daquela casa em chamas, e conseguiram ver John Wesley pelo vidro da casa,
e alguns vizinhos ali colocaram um acima do outro, mais ou menos fizeram como se fosse, subiu um nas costas do outro e o outro, e aí conseguiram quebrar a janela e tirar John Wesley daquele lugar, daquele incêndio. Então essa é a história que nós ouvimos, é a história de John Wesley. Para ocorrer todo esse movimento wesleyano, teve essa história que ocorreu. E ali por isso que a mãe dele falava, que a história conta, que falavam que era um tição tirado do fogo, por causa dessa forma que ele foi arrancado, desse incêndio que estava ocorrendo, ele era um tição tirado do fogo. E é claro que é um texto bíblico também, se você for dar uma olhada aí, em Zacarias capítulo 3, versículo do número 2, que fala essa frase dentro do versículo, um tição tirado do fogo. Então aí começa a história de Wesley. Ele era teólogo, era pastor da igreja anglicana, assim como George Whitefield, também era pastor, e dentro ali desse movimento deles, eles tinham um clube chamado Clube Santo, que eram vários amigos que se reuniam para orar, para estudar a palavra do Senhor, e eles eram, na verdade, o pessoal ria deles e chamavam eles de traças da Bíblia, que ficavam só se alimentando do papel ali da Bíblia, traças da Bíblia, chamado de Clube Santo também. Tudo isso eles chamavam ironicamente, não era algo assim. E também chamados de metodistas, porque eles eram metódicos no estudo deles, eles eram metódicos em tudo, e por isso foram chamados aí então de metodistas, que era esse grupo de amigos que John Wesley ele reuniu com esse pessoal e participou. Só que aqui na história dele, ele teve que ter um momento que ele teve que sair ali da igreja anglicana também, por causa do mover que ocorreu através das pregações dele que lotavam, e o mover do Espírito Santo ali agia, e ele foi expulso da igreja. Por isso que tem uma frase, o mundo é minha paróquia, porque ele não pregava dentro mais da igreja, mas pregava no ar livre, pregava fora, e por isso chamado o mundo é minha paróquia. E aqui no diário dele, ele escreveu assim, que ele teve um encontro com Cristo. Ele acabou tendo esse encontro porque citaram um prefácio feito das epístolas de Romanos por Lutero. E quando ele viu aquele prefácio a respeito de Lutero, que é o grande, vamos dizer, um dos grandes reformadores da reforma protestante, quando ele viu isso, ele ficou assim maravilhado de uma forma tal que ele viu que Cristo poderia perdoar, ele sim teria esse poder de perdoar, e que ele precisava ter uma mudança de vida. Ele escreveu tudo isso dentro de um diário dele, que ele teve esse encontro com o Senhor, ele teve esse encontro. Interessante de John Wesley, que você vê que ele era um pregador, que ele gostava de pregar, que ele pregava no ar livre, que ele tinha amor pelas almas, e que foram mais de 800 pregações, aproximadamente mais de 800 pregações que ele fez durante um ano todo. Em média, um pregador aí faz, né? Se fosse pregar todos os dias, seria os 365 dias. Mas não, média 800 pregações. Média de pregadores fazemos, às vezes, 100 pregações e algo parecido. Mas ele pregou tudo isso. Então era alguém que amava a palavra do Senhor. E John Wesley, ele tinha esse amigo George Whitefield, que diferenciava deles, eram bem amigos. Diferenciava deles por quê? Porque George Whitefield, ele era calvinista, ele acreditava na teologia ali da predestinação, diferente de John Wesley, que ele não acreditava nesse de alguns para a salvação, alguns eleitos para a salvação. Então aí, mesmo eles sendo amigos, se respeitando, viveram um tempo ali estudando e tal, mas por um período de tempo eles se afastaram, e havia essa divisão entre eles por causa da teologia calvinista. E John Wesley trabalhou muito contra a teologia calvinista, muito mesmo. E teve essa divisão entre eles. Mas é claro que no final dos tempos eu até vi um pastor uma vez, um pastor calvinista pregando, e ele até comentou que George Whitefield
mesmo assim, quando o John Wesley morreu, o George Whitefield que foi lá e fez o culto fúnebre lá e participou desse culto. Então eles eram bem amigos, teve esse afastamento. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas dentro do livro que eu mostrei para vocês no começo. Eu vou ler algumas coisas ali que falam da parte teológica deles ali. Tá. Todos perguntam, ele casou, não casou, como é que foi, o que aconteceu? Então, John Wesley, na verdade, ele sempre teve problemas, ninguém sabe o que é, mas com um casamento, assim, ele conversava, ele pensava em casar e acabava não dando certo com as mulheres, que ele acabava tendo essa conversa e tendo se preparando para casar. A última ali, que é citada, era Sophia Hopkins. Essa mulher e eles conversavam, tal, e ela esperando o pedido de casamento dele, que não aconteceu, e ela acabou aceitando o pedido de casamento de outro. E isso tornou... John Wesley ficou muito irritado, muito... segundo a história, tem no livro também isso, e ele acabou ficando muito irritado, e não deu a bênção para eles ali, naquela colônia lá da Geórgia. Ele não deu a bênção para ela e pro esposo. Ele como ali, alguém que cuidava, alguém como era anglicano ali, alguém que estava pastoreando, ele não deu a bênção. E no final dos contos ele teve que sair fugido da Geórgia, porque queriam matar ele. A comunidade ficou revoltada com ele. Teve esse período na vida dele também. E algo interessante que dentro do livro, até vou ver aqui, dentro do livro, ele vai comentar algo aqui, dentro desse livro que eu falei para vocês no começo, uma coisa interessante que é falado a respeito de grandes homens. Ele diz assim: todos os grandes santos de Deus ainda têm pés de barro, ou áreas em que a vida deles fica aquém do desejo de Deus. Todos os grandes da história da igreja têm algum ponto fraco perceptível. Contudo, quando Deus olha do céu, ele vê além dessas falhas e fortalece os seus santos para que floresçam e trabalhem à vontade dele. Com certeza, Wesley é uma demonstração desta verdade. Diz um livro aqui que ele fala essa frase para mostrar... ele fala essa frase para demonstrar e mostrar essa falha, que nenhum homem é perfeito. Você parece que me travou meu celular ali, mas se travou no vídeo, continuem lá assistindo. Tá, e aqui eu citei algumas coisas, na página 174 desse livro também, ele vai falar a respeito aqui das controvérsias entre eles ali. Pelo menos eu vou ler rapidinho alguns pontos, só para vocês saberem, entre ele e George Whitefield, que eram amigos. Todos os 5 pontos teológicos de João Calvino, Wesley abraçava. Vamos lá. Luta intensa contra o calvinismo, opondo-se a todos os 5 pontos teológicos de João Calvino, Wesley abraçava. Graça preveniente, eleição condicional, redenção ilimitada, resistência à graça, perda da salvação. Vou falar só do último aqui. Em vez de segurança eterna, as pessoas podem perder a sua salvação e tragicamente a perdem. E tem um ponto que pode-se resistir à graça de Deus, e infelizmente muitas vezes fazemos isso. E a redenção é limitada. Cristo morreu por todos nós e a redenção é ilimitada. E mais uma coisa, eleição condicional. Deus nos escolhe de maneira condicional, fundamentada em nossa resposta a Ele. Então ele contra aqui os eleitos, já a predestinação. Eram pontos aqui que ele falava. E graça preveniente. Deus, após uma rede de segurança sobre a humanidade conhecida como graça preveniente, graça significa o favor especial de Deus, o amor dele por nós. Pré significa anteriormente e daí ele fala sobre vir aqui. Portanto, graça preveniente é a graça especial de Deus que vem antes mesmo de o conhecermos, antes da nossa conversão. Eram pontos ali que ele
batia de frente com o calvinismo. Então, eram esses pontos aqui. E também trouxe aqui mais uma coisa para comentar com vocês, sobre o metodismo. O metodismo aqui em nossa cidade também tem a igreja metodista tradicional, e nós vemos todo esse trabalhar do Wesley, todo esse movimento, e vários, em todo o nosso país aqui no Brasil, tem essa igreja metodista. E até eu vejo aqui que eles montaram a School Kingwood, que isso foi lá em 1748, em que eles ensinavam os filhos dos trabalhadores das minas, que não tinham condições, essas crianças carentes, eles montaram esse lugar para dar estudo para eles. E também eu anotei um negócio aqui que em 1867 teve o início no Brasil permanentemente do wesleyanismo aqui. Então são 153 anos no Brasil. E em 1930 teve o primeiro Concílio Geral de São Paulo, aqui no Brasil, então, que era o Reverendo John, que é de 2 a 9 de setembro de 1930, eles tiveram o primeiro ali, quando eles pegaram a autonomia dos Estados Unidos, esse movimento no Brasil. E no Brasil tem mais de 1.400 igrejas, 300 mil membros, dividida por 8 regiões eclesiásticas e 2 regiões missionárias, tudo isso no Brasil. Só que por que eu detalhei isso do metodismo? Da igreja metodista, para você ver o trabalhar de alguém lá atrás. Tanto que o movimento que ocorreu dentro da Inglaterra, o movimento que ocorreu no mundo, através do que? Bíblia, Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, tudo isso ocorreu no movimento. Lembrando, né, que o primeiro reverendo foi John Talboys, mais ou menos assim que fala aqui no metodismo no Brasil. Tá, a Inglaterra experimentou reformas sociais. Devido à influência do avivamento wesleyano, o parlamento inglês aprovou leis em relação ao trabalho infantil, por causa de abusos de crianças no trabalho, e outras conquistas também. Eles tiveram dentro todo um movimento, imagine, um movimento teológico, um movimento da palavra do Senhor, e as mudanças que acabam ocorrendo dentro de um país. E aqui diz também que alguns países ainda faziam comércio clandestinamente, como o Brasil, que era dos escravos, e ocorreu a abolição da escravatura. Foi uma conquista também que eles conseguiram lá. Fortalecimento da instituição do casamento. E aqui diz que o avivamento wesleyano restaurou famílias que estavam antes destruídas. O avivamento salvou famílias e reunificou lares, como diz aqui na lição. E ele cita o livro aqui de James L. Garland, sobre esses efeitos do avivamento, sobre a nação inglesa. Qualquer pessoa que observe a Inglaterra do século XVIII, veja o trabalho de John Wesley, esse santo de Deus incansável. Ele cita naquele livro dele. Então, ocorreu tudo isso, pessoal, tudo isso, dentro do livro Heróis da Fé, existe sobre John Wesley também. Todo esse mover, esse movimento que ocorreram, Deus usando um homem aí para abençoar vidas. Tá? Mais um detalhe também, que eu tinha falado sobre o casamento dele que não deu certo. O casamento dele é lá eu notei aqui até, o casamento dele com Sophia Rock. Depois ele ocorreu que ele teve um outro casamento, e esse casamento ninguém sabe o dia, como que foi, mas também ninguém sabe se acabou esse casamento realmente sendo consumado, porque depois formalmente eles acabaram se separando. Então ele não deu certo, não deu certo. Teve um documentário um dia na casa dele, a cama dele mesmo, que ele vivia, era uma cama de solteiro. Então também nós não sabemos desse detalhe, mas é só para conhecimento seu aí, você que está assistindo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, curta e nos ajude a divulgar, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Daqui a pouco vamos gravar aí de jovens, mas assistam os vídeos do canal Juninho Espírito Santo. Um abraço, paz do Senhor e até.